Fala, meus brothers do segundo ano do ensino médio. Vamos lá, galera. Vamos continuar. Nós estamos construindo a ideia de argumentação. Nós estamos focando nessa parte, a parte fundamental do texto dissertativo argumentativo. Então, eu queria hoje te ensinar uma parada fundamental, meu brother, que é a utilização do repertório sociocultural na argumentação. Cara, é essencial que você assimile, que você aprenda essa parada. Porque isso aqui ela contabiliza uma pontuação do texto dissertativo argumentativo, principalmente direcionado para o Enem, de maneira fundamental. Então você não pode esquecer esse negócio jamais, você não pode deixar de utilizar. Por isso que eu quero hoje te municiar com esse conhecimento. Então vamos lá. Quando você olha sobre repertório sociocultural, você precisa entender uma coisa aqui, velho. Você precisa entender que o repertório sociocultural ele tem uma ideia muito clara dentro daquilo que nós visualizamos sobre o Enem. Então a primeira coisa, qual é a ideia que nós temos? O que por exemplo, o manual de correção do Enem, ele aponta sobre essa ideia de repertório sociocultural? O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que de alguma forma contribui como argumento, olha aí, contribui como argumento, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então é essa a ideia. O que ele vai servir? Para que você vai utilizar o repertório sociocultural? Para o quê? Para contribuir com a sua argumentação. Contribuir com o seu argumento, com a sua defesa do seu ponto de vista. Os caminhos argumentativos que você escolheu, você vai então trazê-los, você vai fundamentá-los, você vai dar um suporte a esses argumentos mediante o quê? O repertório sociocultural. Então vamos lá, professor, o que é um repertório sociocultural? Explica, esclareça esse negócio para nós, por favor. Vamos lá. Então, meu brother, é o seguinte. O repertório sociocultural, quando nós falamos sobre o que realmente é um repertório, o que pode ser considerado um repertório sociocultural, você vai entender assim, da seguinte forma. Você vai perceber que o repertório sociocultural, ele é, então, uma área do conhecimento. Você vai pegar uma área do conhecimento e aí nós vamos trazer para cá essa ideia de área do conhecimento quando você expõe o quê? O que você precisa expor de verdade? Você precisa expor informações, citações ou fatos ou referências à área do conhecimento, tais como. Então, o que realmente é um repertório sociocultural? Vamos lá. Primeira coisa, fatos ou períodos históricos reconhecidos. Olha aí, fatos ou períodos históricos reconhecidos. Então, lembra que você estudou lá em História, você estudou Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo, Idade Média, a Grécia Antiga, você estudou no Brasil, Brasil Colônia, primeiro, segundo reinado, a Era Vargas, você estudou ditadura militar, você estudou, então, tantos e tantos fatos históricos que todos esses fatos históricos você pode relacionar com os temas que estão sendo discutidos. Porque a ideia aqui, cara, a ideia é de você pegar esse repertório sociocultural e você torná-lo legítimo e pertinente ao tema e produtivo. Ou seja, ele tem uma relação com o tema e ele fundamenta a opinião que eu estou criando naquele momento lá. Ok? Então tá aqui. Referência a nomes e autores. Olha aí outra estratégia que você pode utilizar. Referência a nomes e autores, ou seja, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas. Então, você pode utilizar isso aqui também como repertório. Você pode trabalhar tranquilamente, né? Você pode trazer exatamente essa ideia. Ah, professor, eu escutei uma música lá, teve uma banda lá que eu escutei uma música, Legião Urbana, e os caras lá cantavam lá um negócio chamado Que País é Esse? Eu posso utilizar na redação? Deve usar na redação. Deve utilizar para você linkar o tema, você abordar isso é fundamental. Ah, professor, eu estudei lá em literatura, eu estudei o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, eu posso utilizar? Deve. Isso vai incrementar, isso é fundamental para a sua redação, a redação de vossas excelências ser uma redação melhor, entendeu? Então usa a parada para você não ter problema. Aí você vem lá,
Referências do conhecimento, né? Você vai trazer lá, referências do conhecimento, seus profissionais, como sociologia. Aí você, bom, eu estudei o sociólogo X, eu estudei Emile Durkheim, eu estudei Weber, eu estudei. Então você pega esses caras e traz para cá. O que esses sociólogos eles abordam a respeito dos temas que nós estamos abordando? Filosofia, você pega lá os filósofos, literatura, escritores e assim por diante. Então você vai pegar todas essas áreas aqui do conhecimento referentes às suas profissões. Então, sociólogo, filósofo, educador, linguista e assim por diante, o médico, pesquisador e assim por diante. Você pega toda a referência de estudo e pesquisa e assim por diante para poder fundamentar o seu tema. Você pode trazer também referência de personalidades, celebridades, agora desde que elas sejam o quê? Conhecidas. Você não pode chegar, por exemplo, a regionalizar a parada, porque senão a nível nacional, o corretor não tenha conhecimento sobre aquilo que você está abordando. Então, sempre pense que é uma personalidade que seja conhecida. E por último, você pode trazer a referência dos meios de comunicação conhecidos, né? Os jornais, a grande mídia, você pegar as grandes revistas de circulação brasileiro, aí você pegar revista Veja, revista Super Interessante e assim por diante para você utilizar dentro da sua redação. Mas, queridão, quando nós olhamos para isso, o que eu quero que você construa comigo? Professor, eu quero apresentar o repertório sociocultural na minha argumentação. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, você vai criar o tópico frasal. Eu já te expliquei o que é essa parada aqui, viu? Isso aqui é fundamental. Anuncie o que você vai escrever, velho. Você vai escrever, olha, eu vou falar sobre isso. Então, o tópico frasal. Primeira parte do parágrafo de argumentação. Isso aí é bem básico. Repertório que comprova o argumento. Aí você selecionou o repertório que vai comprovar seu argumento. Tornar o repertório produtivo. É isso aqui que vai te tornar Jedi, velho. O que vai te tornar Jedi em produção textual é isso aqui. É quando você pega o repertório. Eu selecionei o repertório. Mas você precisa trazer isso aqui para tornar o produtivo. Eu vou te explicar como é que você faz isso aqui. Como é que você vai fazer para tornar o produtivo? Você vai esclarecer o repertório com a ideia do parágrafo. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Calma aí, segura lá. Finalização do parágrafo. Você vai finalizar o parágrafo. Ou seja, você vai reforçar, você reforça o argumento 1 e implica em consequência. Professor, eu quero usar esse mesmo esquema no parágrafo 2. O que você vai fazer? Você só vai substituir o quê? O argumento 2 e o repertório. Olha lá, como é que vai funcionar então? Vamos lá, comigo. Tópico frasal. Vamos construir o tópico frasal. Rapidola. Olha aí como você vai ver como o negócio aqui é bem simples. Lembra? Qual é a primeira coisa que nós vamos colocar para construir o tópico frasal? Expressão de início. Olha lá, em primeira análise, em primeiro plano, inicialmente, a priori. Então você pode trazer a princípio, traga essas expressões que dão ideia aí de construção, de início, de início de argumentação. Aí você traz então o argumento 1. Qual é o argumento 1? Aí você vai expor, você vai anunciar o argumento 1. Anuncia o argumento 1. Cabe ressaltar a inoperância do Estado. Olha aí, o cara está dizendo, olha, cabe ressaltar o quê? A inoperância. Qual é a causa desse negócio aí? O que está causando esse problema? Porque o Estado não está agindo. Aqui é o argumento 1, bem claro, está aí a parada. Como um fator determinante para a continuidade desse entrave. Ou seja, por que está acontecendo esse problema? Porque o Estado é inoperante, é o seu argumento, é a sua ideia que você está abordando. Agora, segundo passo, seleciona o repertório que você vai comprovar esse argumento 1. Aí você foi lá, você estudou lá em filosofia, estudou em literatura, o que você estudou em história, você vai pegar então a área do conhecimento e vai jogar aqui na redação. Aí você foi lá, olha, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, ele diz lá, o brasileiro é, desde a colonização, marcado por um individualismo exacerbado que o leva a se apropriar do público para fins particulares. Olha a ideia do cara. Olha o que o Sérgio Buarque, olha lá, lembra do repertório? Sociólogo. Segundo, o que é o segundo aqui? Lembra, o operador argumentativo de apresentação de citação. Aí você vê, segundo o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, o que esse cara diz? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que desde a colonização, o brasileiro, ele traz isso aqui, ó, o que ele está dizendo? Ó, ele sempre herdou essa parada de se apropriar do bem público para fins particulares. Essa é a ideia dele, velho. Isso aqui é o que o cara está defendendo. Não é sua, não. É do cara. Só que você quer tornar isso o quê? Você quer tornar isso, relacionar isso, vincular isso com o argumento que você está trazendo. Aí você vem no terceiro período e você faz essa relação. Qual é a terceira parte?
tornar o repertório produtivo, tornar o repertório produtivo. Meu brother, se esse repertório ficar jogado na tua redação, tu vai ferrar a tua redação, velho. Tua redação não vai ficar, vai arrebentar a tua redação. Jogou aí, pronto. Não, você vai o quê? Torná-lo produtivo. Como é que eu torno produtivo? É esclarecer o repertório com a ideia do parágrafo. Então você vai linkar agora com a inoperância do Estado. É isso que você vai linkar. Aí você vem, ó, essa característica, olha, mais uma vez, essa, ó, o pronome, é a ideia de substituição. É a ideia de coesão. Então você lembra lá, olha a coesão aí. Então essa característica contribui para que boa parte dos políticos não direcione as suas ações para os anseios do povo. Ou seja, ele está mostrando que Sérgio Buarque tem razão. Porque boa parte dos políticos realmente usam o bem público para os seus próprios interesses e não para o interesse da população. O cara é individualista. E aí, com a criação, aí o que ele coloca aqui? Ele acrescenta, olha como é que ele vai acrescentar isso. Anseios do povo, como a criação de projetos que insiram a população em situação de rua em moradias dignas, além de não efetivar a legislação que contempla esses cidadãos. Então observe bem, olha aqui, cara, aqui que é o, meu amigo, aqui que é o negócio, velho. Para você tornar produtivo, olha o que ele fez. Ele diz que realmente, ele reforça o argumento 1, o cara, olha, as políticas não são direcionadas para os anseios do povo. Segunda coisa, ele relaciona isso com, ele dá exemplos disso, ele exemplifica, ele mostra mesmo. Existem fatos que corroboram isso. Existem fatos que ratificam isso. E quais são os fatos que ratificam isso, cara? Olha aí, ó, como a criação de projetos que insiram a população em situação de rua em moradias dignas. Então não tem essa parada. O cara é individualista mesmo. Então o Estado é inoperante. O Estado é inoperante, além de não efetivar a legislação que contempla esses cidadãos. Fecha o parágrafo, finalização do parágrafo, você vai reforçar o argumento 1. Reforça o argumento 1, então você vai pegar ele aqui, ó, vai trazer para cá, para o final. E você vai apontar o quê? Consequência. Por quê? Porque essa parada aqui implica numa consequência. Ele diz, dessa forma, há uma reduzida atuação governamental e, consequentemente, o atual cenário de exclusão. Olha a consequência. O cara vai continuar sendo excluído, pô. A exclusão de um número considerável de populares mantém-se presente no país. E, meu amigo, é isso, tá fácil demais isso aqui, velho, ó, fácil demais. São 4 partes para você utilizar o repertório produtivo. E aí tem um parágrafo, nós vamos finalizar só te mostrando, ó, depois você só faz encaixar o parágrafo, depois você fez seu planejamentozinho certinho lá, fez o parágrafo todo certinho, ó, colocou, encaixou a unidade textual e aí é só partir para o abraço. E aí você vem e finaliza, e eu quero te lançar um desafio para finalizar o negócio. Você vai fazer o seguinte, eu quero que você faça, desafio da semana. Você vai pegar, criar o seu caderno de repertório, você vai criar seu caderno de repertório. Velho, se você quiser crescer em produção textual, em redação, você precisa fazer isso. Então você vai criar seu caderno. Você vai fazer isso. Quero que você dê uma estudada lá, pesquisada lá na sua aula de Sociologia e Filosofia. Você vai usar lá a teoria do bom selvagem de Rousseau. Eu vou te mostrar como é que tu vai usar ela na redação. O estado de natureza para Hobbes. Você vai pegar essa parada lá também. O agir comunicativo segundo Habermas. Você vai pegar também esse cara lá. O poder segundo Foucault. Você vai pegar esse miserável aqui. As virtudes segundo Aristóteles. Pega lá o meliante lá do Aristóteles também. A modernidade líquida em Bauman. Pega esse negócio lá. 1984, George Owen, e você vai pegar também Vida Seca de Graciliano Ramos. Pega todo esse negócio aqui, vai pesquisar isso aqui que eu vou te mostrar como é que tu vai utilizar na redação, ok? Ok? Então fica com a foto desse lindão aqui. Vamos lá, vamos fazer um caderno de repertório social, né, meu filho? Então, vamos lá, galera. Um abração, fica para a próxima.